Você já assistiu um monte de tutorial explicando como colocar os cílios postiços, mas você ainda não consegue ou não fica tão bom? Tem aquela sensação de que tá meio esquisito, que tá meio errado? Eu vou resolver seu problema agora, porque nesse vídeo eu vou te dar um monte de dicas, tintim por tintim, pra você não errar mais. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E eu já preciso começar o vídeo perguntando se você já tá inscrito aqui no canal, porque é muito importante que você se inscreva pra me ajudar. Por aqui eu ofereço muito conteúdo gratuito que vai te ensinar não só a se maquiar, mas também a cuidar muito melhor da sua pele. Tem bastante conteúdo de skincare, dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai adorar. E não esquece, se você gostar, compartilha, porque assim esse vídeo vai chegar até mais pessoas, você vai ajudar não só as pessoas, como a mim também. Eu ficaria eternamente grata, tá bom? Obrigada! Então, o que você vai precisar para começar a fazer aí a aplicação dos cílios junto comigo? Vamos lá, já pega o seu cílio postiço, uma tesourinha, uma cola de cílios e uma pinça. Se por acaso você não tiver a pinça, não tem problema, a gente consegue fazer o trabalho com o dedo. Eu gosto de usar a pinça porque dá um pouquinho mais de precisão. Antes da gente começar de fato a fazer a aplicação do cílio postiço, eu preciso conversar com você sobre algumas coisinhas importantes. Vamos lá. Eu tenho aqui uma cartelinha com vários cílios postiços. Nessa cartelinha eu tenho cílios postiços de diferentes formatos, ou seja, eu tenho, por exemplo, esse daqui que começa pequenininho e ele vai ficando maior. Eu tenho esse modelo aqui que é pequenininho nas beiradas e ele é maiorzinho aqui no centro. Tem cílio postiço que é todos do mesmo tamanho. E isso vai influenciar não só no resultado do cílio no seu olho, mas também na forma como a gente vai trabalhar com ele. Então já vou dar algumas dicas aqui pra você. Pra quem gosta de ter um efeito de olho maior e mais redondinho, e principalmente pra quem tem a pálpebra um pouco caidinha na lateral, é mais interessante que você utilize esse cílio que é menorzinho aqui, cresce no meio e fica menorzinho também. Se você é uma pessoa que já tem aquele olho mais amendoado, com um estilo um pouco mais puxadinho, é bem legal você usar aquele cílio que começa pequenininho e vai ficando maior. É claro que isso não é uma regra, você pode usar o cílio que você quiser. Isso só vai influenciar na questão de ornar melhor ou não. Mas o principal motivo de eu estar falando isso é porque, na maioria dos casos, a gente precisa cortar o cílio para ele encaixar certinho no olho. E a forma que você vai cortar depende do formato que esse cílio tem. Então vamos lá. Se é um cílio que começa menorzinho aqui, fica maior e termina menorzinho, você precisa cortar nas duas beiradas. Ou seja, você precisa tirar um tantinho, você vai tirar um tantinho daqui e um tantinho daqui. Se for esse cílio aqui, que começa menor e termina maior, toda vez que você for cortar, você vai só cortar na beirada de fora. Isso é para preservar o formato do cílio. E você não pode cortar na diagonal, não. Corta retinho ali para respeitar o formato do cílio e não prejudicar na hora que você colocar ele não ficar esquisito, tá bom? Então vamos iniciar. Dica muito importante sobre a cola de cílios. Independente da marca que você utilizar, é importante que a cola de cílios seja branca. E por que eu estou falando isso? A cola de cílio preta vai complicar a sua vida. Às vezes a gente acha, eu cometi esse erro no início, comprei cola de cílio preta pensando assim, eu vou colar com a cola preta e daí já vai parecer que eu tô com um delineado. Não cai nessa ilusão. A primeira tentativa que você fizer de colocar o cílio, der uma escorregadinha, vai pintar de preto aqui. Aí escorregou de novo, pinta de preto aqui. E aí vira uma lambanceira de preto, de cola preta no seu olho. Aí você já cagou toda a sua maquiagem, já tá revoltado, nunca mais vai querer colocar o cílio de novo. Compre a cola branca, que você pode esbarrar essa cola em qualquer lugar do seu rosto, que não vai ser um problema, porque depois que ela seca, ela fica completamente transparente, ok? Então vamos lá, vamos medir os cílios. E como é que você vai medir o cílio? Para você medir certinho, você já precisa saber aonde que você tem que colocar o cílio. E essa é a dica de agora. Eu vou fazer uma marcação para ajudar vocês. Vou pegar aqui um delineador e olha só, quando a gente aplica o cílio postiço, a gente aplica mais ou menos dessa região onde começa o nosso cílio mesmo, não é aqui no comecinho do olho, até o final. Então vou marcar onde seria o início e o término do cílio postiço. Então o cílio postiço vai começar aqui onde eu fiz essa marcaçãozinha do começo e ele vai terminar aqui onde termina o nosso olho. E a gente vai marcar já nesse tamanho. Então pega o seu cílio e agora você vai posicionar o comecinho dele
aqui onde eu fiz essa marcação do início e você vai olhar aqui no final o quanto que ele tá passando do seu olho. E todo esse tanto que tiver passando, você tem que cortar. O meu tá passando um pouquinho, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou pegar aqui mais ou menos o tanto que eu tenho que tirar dele. Seria mais ou menos um tufinho de cada lado, pelo que eu tô vendo. E aí eu vou cortar. Então, como eu escolhi esse cílio, que começa menorzinho na pontinha aqui, que começa menorzinho, cresce no meio e termina menorzinho, eu vou tirar um pouquinho a bordinha de fora e um pouquinho a bordinha de dentro. Digamos que você não precise cortar o cílio ainda. Mesmo assim, você vai cortar essa rebarbinha aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem uma rebarbinha bem aqui? Nas duas laterais, sempre tire essa rebarbinha, porque essa rebarbinha acaba aparecendo, pinica o seu olho, incomoda e pode fazer com que o seu cílio descole mais rápido. Então eu vou fazer o corte com cuidado. Depois que você cortou, você mede novamente para ver se ficou bom. E a minha dica é sempre corte menos para ir cortando o excesso depois. Nunca corte muito já de cara, porque se você cortar e ficar pequeno, não tem salvação mais pro cílio, você tem que jogar fora. O tamanho fechou, deu certo. Beleza, então eu vou tirar aqui para explicar um outro detalhe para vocês. Aonde tem que ser colado? Além dessa questão dessa limitação de início e término, você tem que colar o cílio aqui, rente a raiz do seu cílio na pele, na pálpebra, rente a raiz dos cílios. Ali é onde a gente passa o delineador. Não é em cima do cílio e não é muito para cima. É bem rente para ele ficar coladinho ali e não ficar distante, não criar um vinco ali no meio, tá bom? Nós já vamos fazer essa aplicação, mas antes deixa eu dar outra dica. Posicionamento de pinça e cabeça são extremamente importantes para você ser bem sucedido na aplicação do seu cílio. Então vamos lá. Vamos lá. Quando você for tanto com a pinça como com o dedo. Se você não tiver a pinça, imagina que você tá fazendo o movimento de pinça com os dedos, mesma coisa aqui com a pinça mesmo. Você não vai aplicar com a pinça de lado assim e você não vai pegar a pinça de assim, porque senão você não consegue enxergar direito o que você tá fazendo. Você tampa seu olho e dessa forma aqui você não consegue encaixar direito o cílio. Você sempre vai pegar a pinça de frente assim pra você, ó, desse formato aqui, só que virado de frente pra você, dessa forma, ou com o seu dedo assim, porque você vai vir com o cílio aqui, olha só, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, cadê o cílio? Formato de pinça aqui e você vai fazer assim e você consegue enxergar, porque a sua mão não tá na frente do seu olho. Se você faz de lado, a sua mão também fica na frente do seu olho. E o posicionamento da cabeça. Você nunca vai fechar o olho para colar o cílio postiço, porque não vai ficar bom, porque um olho você tem que manter aberto para enxergar e aí você vai ficar meio assim, não vai dar certo. Então o que você faz? Você não precisa fechar os olhos para aplicar o cílio postiço. Você simplesmente tomba a sua cabeça para trás dessa forma aqui, que essa pálpebra fica livre e relaxada. E aí você vai vir com aquele jeitinho que eu falei da pinça aqui, ó. Eu não estou tampando a minha visão, eu consigo enxergar certinho o que eu tô fazendo, ó lá. E eu vou colocar assim, dessa forma. E depois que a gente coloca, que a gente faz os ajustes na lateral. Então eu vou passar a cola agora e nós vamos pra dica de passar a cola. Pegou a sua colinha branquinha lá e você vai passar a cola na haste do cílio. O cílio tem aquela hastezinha, você vai aplicar naquela haste, evitando a parte dos fios do cílio, porque senão começa a empelotar esses fios, vira uma bagunça e estraga o cílio com muito mais facilidade. Então você aplica na hastezinha do cílio com cuidado, mas pode aplicar uma quantidade boa, porque esse cílio ele tem que durar, ele tem que colar mesmo. E capricha nas bordinhas, porque as bordinhas costumam sair com muito mais facilidade do que o meio do cílio. Então você vai aplicar essa cola e vai esperar uns minutinhos para essa cola secar. Aplicada a cola aqui na hastezinha, como vocês estão vendo, a gente vai esperar um minutinho para ela secar. A cola branca, conforme ela vai secando, ela vai ficando azuladinha até ela ficar transparente. E é nessa hora que a gente sabe que é o ponto certo de colar o cílio, porque ela começa a dar uma liguinha que eu já vou mostrar pra vocês como que é. É importante que você espere esses 30 segundinhos, um minutinho, pra esse cílio não ficar sambando no seu olho, porque se a cola tá muito molhada, você vai colocar, ele não vai parar, ele vai ficar se mexendo conforme você pisca, ele não fica na posição certa. Então você espera, vai olhando ela, e aí você vai conferindo no toque se deu a liguinha que a gente vai fazer agora. Ó lá.
Depois que essa liguinha aconteceu, que a gente vai aplicar o cílio. Então, posicionamento de pinça e posicionamento de cabeça. Respira, vai na fé e na tranquilidade. Na raiz dos seus cílios, coloca sempre no meio primeiro e depois você ajeita a bordinha de dentro e a bordinha de fora. Colei. Agora é só você pegar com a pinça e dar uma pressionada entre o seu cílio e o cílio postiço para unir bem os dois. Você pode fazer isso com o seu dedo se você quiser também. E vocês viram que eu já tava com máscara de cílios aplicada, né? Eu gosto de aplicar a máscara de cílios antes, porque quando a gente aplica a máscara de cílios depois, a gente acaba sujando o cílio postiço com a máscara de cílios. E isso não é muito legal. Não precisa passar máscara de cílios no cílio postiço e ele acaba empelotando. Então, eu gosto de aplicar antes por conta disso, mas se você esqueceu, pode aplicar depois, mas tenta aplicar só no seu cílio para pintar ele de preto, para não ficar visível a diferença do seu cílio pro cílio postiço. A ideia é que o seu cílio fique grudadinho com o cílio postiço para não aparentar aquele meião ali no meio, entendeu? Eu vou fazer a aplicação do cílio no outro olho e já volto. Pronto, fiz a aplicação aqui no outro olho. Ficou ótimo, na minha opinião, pelo menos. O que vocês acharam? E aí tem mais um truquinho, caso você queira ou sinta necessidade. Nesse espacinho aqui, entre o iniciozinho do cílio postiço até o iniciozinho do olho, ele fica sem nada. Se você quiser, você pode preencher com um lapisinho preto bem fininho, só nessa região, para emendar com essa base pretinha do cílio. Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês verem o resultado, mas eu particularmente não faria nesse caso. E é claro, se você for fazer delineado, essas coisas, daí você passa por cima, mas não tem necessidade de você cobrir nada aqui, ó, porque a cola ficou transparente. Depois no final eu mostro pra vocês como é que ficou lá. Eu vou fazer aqui desse lado, que eu acho que é melhor. E aí, ó, a gente pega da pontinha do cílio até o iniciozinho do olho ali, ó. Seria basicamente isso aqui, só. E aí você faz no outro olho também. Vou fazer aqui só pra ficar igual, né? Pronto, a aplicação do cílio tá feita, eu dei esse truquinho ali com o delineado preto. Se você quiser fazer delineado, grandão e tal, faça antes de aplicar o cílio postiço, porque senão vai dificultar muito o processo do seu delineado, tá? Deixa o cílio postiço sempre pro final. E vocês viram que não tem segredo, é só uma técnicazinha aqui e outro detalhezinho ali que vão facilitar a aplicação. E você vai, com o tempo, fazendo isso cada vez mais rápido. Então você vai treinando em casa, vai ter uma hora que do nada vai dar certo rapidão, assim, em 30 segundinhos você fez e depois isso daí vai embora, você nunca mais vai ter problema. Gostou do vídeo? Já clicou no curtir? Então agora é só compartilhar para ajudar outras pessoas. Beijos e até a próxima!